Meus irmãos, o trem é sério. É chegada no final. Está acabando. Jesus está voltando. E aí? O que nós estamos fazendo ali? As obras. Aqui está falando que nós vamos ser julgados pelas obras. Não é pelo dom de língua, não é pelo dom de profecia, não. Não é pela caridade, não. É pelas obras. A obediência a Deus. Verdade. Alguém está falando que viu os mortos grandes, pequenos, que estavam diante do trono. Vai acabar. Isso aqui tudo vai acabar. Nós vamos estar lá diante do trono de Deus. Grandes, pequenos, nações. Todo mundo vai estar lá diante. A Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar diante dele. Todo joelho vai se dobrar. Tem mais ao que ele fala. E deu mal aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Meu Deus do céu. E esses que estão falando aqui, que o mora no rio, que a terra do rio, pessoas que vai, alguém está falando aqui, pessoas que estavam no inferno, o inferno vai voltar, eles vão ser julgados novamente. Vamos lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 30 ao 32, ao que o próprio Deus fala. Portanto, eu me julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com quem transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão correreis, ó casa de Israel? Porque não tomam prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus ele vai julgar. Mas por que aqui em Ezequiel aqui você está falando isso? Porque o povo era ser rebelde, o povo é ser rebelde. O povo é ser rebelde. Se a gente ler lá, meus irmãos, Jerusalém já foi destruído, na boca do novo destruído Jerusalém, o povo voltou a cativo, porque é rebelde. Rebelde, então não vive a voz de Deus. Só quer saber das coisas dessa terra da desobediência. As obras deles aqui da papel que era má. Quantos hoje aí estão dentro da igreja estão fazendo obras más? Quantos aí fora estão fazendo as obras más, mas querem ser julgados pelas obras que estão fazendo? Voltando lá para nós, ó. Aqui está falando aqui, ó. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. O interessante é que abriu os livros e abriu um outro livro. Os livros é os livros das obras, é o que você está fazendo aqui nessa terra, está sendo tudo anotado. É o que você faz, é o que eu faço na escondida, é o que a nação está fazendo, entre quatro paredes escondidas, no cantinho escondido, mas Deus, Ele fala que os olhos deles estão atentos a toda a terra, estão mundiando toda a terra. Só a terra. Mas o interessante é que abriu outro livro, que é o livro da Bíblia, e a gente sabe que esse livro da Bíblia, a gente tem o nosso nome tem que estar lá, para Deus reconhecer. Mas Deus vai julgar. Deus vai julgar uma nação. Deus vai julgar crente, vai julgar mundano, vai julgar nação, vai julgar todo mundo. Nós vamos passar pelo juízo de Deus. Nós todos vamos estar lá
perante o trono de Deus para ser julgado. As coisas vão passar, o mar já não vai existir mais, a terra vai virar um palácio para ser julgado todo mundo. Presidentes, governadores, todo mundo vai ter que estar lá perante o trono de Deus. Mas aí, o que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo aqui mesmo nessa terra aqui? Para que Deus chamou nós mesmo? Nós é o que mesmo aqui nessa terra aqui? A Bíblia fala que nós somos cristãos, servos, amigos de Jesus. Mas então Jesus fala, se vocês é meu amigo, por que vocês não fazem do mundo? Meus irmãos, o trem é sério. O trem está ficando mais estreito a cada dia, a cada ano que está passando, está ficando mais estreito. A rebeldia está mais. As leis mundanas está mais. O anticristo está quase reinando na face dessa terra. Não queira ficar aqui. Eu não quero ficar, eu vou subir. Eu não vou ficar. Eu quero subir. Porque a Bíblia registra que quem ficar aqui vai sofrer. Vai sofrer. Montes caiam sobre nós. Porque a ira daquele lá desceu. A Bíblia fala que a nação não andar que nem cegos. Homens andando que nem cegos. Como cegos. Mas a igreja fica alerta porque há um juízo final. Há um juízo final. Não é só bênção, não. Não é só pegar a Bíblia aqui e trazer bênção, não. Tem que trazer a verdade para esse povo ouvir que há um juízo final. Todos nós vamos ser julgados. E todos nós vai ser julgado pelas nossas obras. Vai ser tristeza para muitos. Alegria para muitos, ou alegria para poucos, porque nem todos, meus irmãos, nem todos querem fazer as obras da Deus, nem todos. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, é o que o apóstolo Paulo lá, ele está falando uma coisa interessante aqui também, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que teve feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui o apóstolo Paulo foi mais detalhista. Pelo corpo, seu corpo, nós. Ele vai falar lá no 1 Coríntios 16 que o nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. É verdade. Mas ele está falando aqui a obra. Mas o que nós não vamos realizar que está contaminando? Porque nós vamos parecer diante do tribunal de Cristo. Nós vamos estar lá, todo mundo vai estar lá perante o tribunal dele. E aí? O que nós estamos fazendo? Deixa eu voltar esse assunto de novo. O que nós estamos fazendo? Cadê aquela alegria dentro da casa de Deus? Cadê aqueles louvores espirituais que tinha na casa de Deus? Eu estou falando para nós aqui, meus irmãos, não estou generalizando. Mas se nós hoje andar, olhar para um lado do outro, não tem mais hinos espirituais. Tem mais não. Não tem mais mandamento, não tem mais doutrina, não tem mais, porque está acabando. Estão fazendo tudo ao contrário e vai ser julgado pelas obras. A Bíblia está falando, não é julgado pelas obras. Cadê aquele fervor do povo de Deus que tinha alegria? Antigamente eu via, meus irmãos, até tem que evangelizar de carroça. Não tinha outro meio, o povo sair da roça e evangelizar.
Era. A tecnologia era essa. Mas é isso, meus irmãos. Por que a igreja de hoje em dia está desvaziando? Umas estão enchendo, outras esvaziando. Por que o povo não quer mais sair na rua pregando? Meus irmãos, eu quero dizer que tem almas lá fora precisando de arrependimento, porque também vai ser condenado e eles vão ser condenados ao inferno, porque, meus irmãos, não se converteram aos pés do Senhor Jesus. Nós sabemos o caminho, nós sabemos para onde nós vamos, e eles. É necessário a igreja levantar, é necessário a igreja sair, é necessário a igreja buscar, é necessário a igreja ficar fervorosa de novo, sair no campo, meus irmãos. Eu quero dizer que é no deserto que vai ter cristão, eu quero dizer que é no deserto que os cristãos vencem, é no campo. Se nós vamos ver Jesus entrando em aldeia e cidade, pregando o evangelho, ensinando o povo. Mas enfim, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Você está preparado para estar lá no tribunal lá? Eita, meu Deus! Eu vou repetir isso direto, que até acaba essa pregação. Será que nós estamos se preparando para estar lá perante o trono? Aquele grande trono, onde a terra e o céu não existia lugar. Ali, o poderzão de Deus, o poder de Deus aqui, meus irmãos. O Criador dos céus e da terra, de tudo que isso aqui não está perante dele. Nós vamos colocar hoje na nossa mente, no nosso coração, meus irmãos, que não está perante o Pai para ser julgado. Por enquanto Jesus é advogado nosso, mas lá ele vai ser juízo. Porque o que Jesus fala, eu e o Pai somos um só. Então o apóstolo Paulo está dando um alerta aqui para nós, aqui, Ezequiel também está dando um alerta para nós. Dando um alerta. Porque todos deveríamos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que teve feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Meio do corpo, corpo, essa carne aqui, que Jesus falou para nada aproveita. Será que nós estamos cuidando dessa carcaça aqui? Será? Sabia que vai ser julgado essa carcaça? Eita Deus, meu. Tudo que está fazendo vai ser julgado. Então nós vamos ter que comparecer. Primeira vez, meus irmãos, Paulo está falando um mês. Ele está falando uma coisa muito interessante também. Capítulo 4, versículo 17, não dá o que ele fala. Porque já é tempo que comece julgamento Deus de casa, pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se os justos apenas se salvar, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Meus irmãos, eu quero dizer que nós não queremos estar nesse grupo aqui do ímpio e do pecador. Vamos estar no grupo aqui, meus irmãos, não vamos ser julgados primeiro, não queira estar lá fora, lá, meus irmãos. Eu oro tanto a Deus para que eles que saírem da presença dele voltem o mais rápido possível. Volte mais rápido, porque o tempo está próximo, o tempo já está mudando, está acabando. O relógio de Deus está marcando no último momento. O apóstolo Pedro aqui está sendo bem sábio, bem usado pelo Espírito de Deus aqui. Ele está falando porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós? Ele está falando assim, primeiro começa por nós. Aí nós vamos ver aqui e o rio lá fora. É por isso que quando Jesus estava em Marcos ali, meus irmãos, ele fala no final ali, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê?
E vou batizar sete salvas, quem não deixa está condenado. Então tudo, meus irmãos, é relacionado, meus irmãos, ao julgamento de Deus. Tudo é relacionado ao julgamento, tudo se encaixa no juízo e todo mundo vai para lá por causa das nossas obras. Eu quero dizer, se você sair daqui agora e for fazer uma visita, você está fazendo a obra para Deus, é galardão do céu. Eu quero dizer, se você dá um copo de água para um dos pequeninos, você ganha galardão para Deus, é obra para Deus, meus irmãos. Eu quero dizer, se você ajudar um órfão, uma viúva, meus irmãos, é obra para Deus. Então, tudo está sendo anotado, tudo vai ser anotado, tudo vai mudar. Aí eu quero mandar a igreja aqui, dar uma visão lá na sede. E as notas? Como é que está a nossa nota? Já está chegando no meio do ano. Será que no primeiro trimestre nós vamos passar? Ou vai ficar de recuperação? Será que está com nota vermelha? Será que no primeiro trimestre nós vamos passar? Porque o segundo trimestre já vem aí. A todos nós vamos dar uma unidade formosa lá. E será? Chega ao final do ano, será que nós vamos passar? Será que nós vamos agradar a Deus? Será que nós temos coisas boas? Tudo está sendo anotado. Tudo está sendo anotado. Vai começar por nós o julgamento. Vai começar por nós. Né, gente? E graças a Deus, eu estou servindo a Deus, eu também morar no céu. Eu quero morar no céu. Quem quer morar no céu? Amém, glória a Deus. Vamos esforçar, igreja. Vamos esforçar. Cada dia, vamos esforçar. Porque eles estão precisando, lá fora estão precisando. Estão precisando, você pode ter certeza que estão precisando. Mateus no capítulo 12, diz que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por duas palavras serás justificado e por duas palavras serás condenado. Então nós temos até um cuidado, meus irmãos, de falar palavras que vai magoar o irmão, que vai magoar o próximo. Até a palavra, porque Jesus está falando, o próprio Jesus está falando aqui, mas eu vos digo de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Até as palavras, não é só pela obra, não, até pelas palavras que nós vamos falar. Nós estamos falando até pela palavra, e a palavra nos fala que o apóstolo Paulo vai dizer: não saia das nossas bocas palavras torpes. Até isso está sendo anotado, até isso está sendo contado, para no dia do juízo final vai ser julgado. E aí? Aí eu me pergunto: o que está saindo da nossa boca? O que está saindo da minha boca? O que está saindo da sua boca durante o dia, durante a noite? Vamos acrescentar mais uma coisa aqui: os olhos. O que está vendo? Ouvindo o que você está escutando? Pé onde você está pisando? Eu não vou louvar o link aqui, não, meus irmãos, mas deu para nós entender aqui. Você está entendendo, meus irmãos? Tudo está contando no dia do juízo final, tudo. É contagem regressiva. É o último batimento do relógio. É o último sino, é a última trombeta que vai tocar. Aí Jesus fala: quando esse céu abrir, e quando o relógio sair do Oriente até o Ocidente, aí acaba, meus irmãos. Não tem mais volta, não. Meu Deus. É agora. O arrependimento é agora. Consertar com Deus é agora. Porque a Bíblia fala: os mortos, eles não têm mais sentimentos. Como que eles vão se arrepender? Já estão mortos. A vida deles já passada dessa terra. Agora é para quem está viva aqui, meus irmãos. E a Bíblia fala que até os mortos vão ser julgados. E aí,
Olha o que Jesus está falando aqui, ó, meus irmãos. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem não te dá conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Pronto. Então está aí um alerta para